The devil's never faced my fears. Sailed through an ocean that was filled with tears. Life is crazy, love me baby, with all you Fala, meus queridos, espero que vocês estejam me ouvindo, baixar a música aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vapor Aqui, no nosso Vapor Aqui no ar, nossa live de quarta-feira, normalmente às 9 horas da noite, mas hoje a gente vai começar um pouquinho mais cedo, porque tem convidado especial, um convidado que tem um horário um pouquinho mais curto, então a gente vai aproveitar ao máximo o Dr. Marcos Lago, ok? Eu vou fazer só aqui a nossa introdução um pouquinho mais rápida, eu peço desculpas a quem fez o compartilhamento dos stories no Instagram, eu não vou mencionar vocês, eu vou mencionar mais pra frente, a gente vai tentar aproveitar o máximo possível desse momento com o Dr. Marcos, e depois, quando a gente conseguir finalizar lá um pouquinho mais pra frente, pro finalzinho da live, ele vai nos deixar aqui, e aí a gente faz todas essas formalidades, beleza? Eu só não posso deixar de agradecer, logicamente, os nossos apoiadores que fazem com que esta live seja possível, porque sem eles a gente provavelmente não teria a condição de estar aqui pelo menos com essa qualidade, com essa possibilidade. Então eu gostaria de agradecer a cada um dos apoiadores que também geram esses benefícios para vocês, os nossos javalis semanais para vocês. Então, meu muito obrigado a B-Side Special Blends, que oferece um vale compras de R$100 no nosso javali, a Bunker Labs, que oferece um vale compras de R$75 da Trust, a Vulcan Vapor, que está sempre nos apoiando desde o início, a EliteSmokeBR.com, que oferece 3 vale compras de R$70 cada, a Vape Zone BR, que é inclusive um javali novo que começou agora nessa edição com um vale compras de R$100. Meu muito obrigado a Vape Zone BR por essa gentileza. A Sierra Blends com 2 juices de 30 ml Freebase cada. A White Cloud Brasil com um vale compras de R$100 também no nosso javali. A X Flavors, que é sensacional, loja de insumos e nicotina, IPG, VG, tudo para você fazer seus líquidos, vale compras de R$100 também. A Bulldogs Juices com um kitzinho de 3 juices de 30 ml Freebase sensacionais também. E a Matia Místico, aquele vale comprão de R$250, sensacional. Esses são os nossos apoiadores e os nossos javalis. Então, sem mais delongas, deixa eu só ver se temos algum comentário dizendo que o áudio está explodindo, que o áudio está baixo. Acho que não, estamos todos certos. Vamos começar já, mas avisem seus amigos, mandem a galera vir para cá. Eu sei que o pessoal vai começar realmente a chegar às 9, que o pessoal já está acostumado, mas vocês que estão aí no começo vão poder ter essa atenção especial do Dr. Marcos Lago. Então, sem mais delongas, vamos direto para a nossa transição de imagem, porque eu ainda tenho que botar aqui o videozinho do Dr. Marcos Lago, que a gente acabou de conectar pelo Zoom. Então fazemos esta transição e já estamos aqui com o Dr. Marcos Lago. Vamos aumentar aqui o negócio, que o meu querido Antônio do Vapor Ciência não sabe fazer direito isso aqui. Deixa eu tirar este daqui que está repetido. Este daqui está aqui. E a gente vai arrumar assim, ó, Antoninho, ó. Presta atenção que é assim que você tem que fazer para você ficar bonitinho, ó. Daí o nosso convidado fica aqui, ó, no lugar certo, ó. É assim que você faz, aqui. Aí a gente corta do lado aqui um pouquinho pro lado, para ele ficar quadradinho. E eu ainda tenho que ligar o microfone do Dr. Marcos Lago antes que ele comece a falar e ninguém vai escutar ele. Dr. Marcos Lago, me escuta? Sim, senhor. Tudo bom, Raza? Estamos com você no nosso... Por que eu não estou ouvindo igual da outra vez, hein? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Não sei. O que você não está ouvindo o quê? Não, eu só estou vendo você. Da outra vez eu vi a tela do YouTube com o pessoal escrevendo, com toda aquela... Então. O que acontece é o seguinte. Eu mudei um pouquinho o layout da nossa... Deixa eu mudar aqui meio... A gente não tem mais o chat na imagem, tá? No YouTube. Eu não vou ver, então. Ele tava ocupando espaço, muito espaço. Então aí eu tirei o chat e agora a gente tem a nossa carinha e o chat, porque quem está no celular, o chat fica já incorporado na frente do vídeo. E aí ele estava sendo repetitivo, ficava um pouco difícil de
Tá. Inclusive, deixa eu só ver uma coisa aqui que o pessoal já está participando do Javali. Beleza, a galera já sabe, já descobriu que o Javali está ativado, não tem problema. O Javali é hashtag Javali para quem quiser participar, tá? E já estamos pegando a galera. Então, Dr. Marcos Lago, eu gostaria de dar boa noite. Primeiro, agradecer demais a tua presença aqui. Eu sei que tua vida é corrida, que você dorme super cedo, que você acorda super cedo. Então, muito obrigado, tá? Eu gostaria de que você se apresentasse primeiro, para quem ainda não lhe conhece, e logo em seguida da sua apresentação eu vou mostrar o vídeo para a galera de como que você acabou ficando conhecidíssimo na comunidade dos Vapers e o porquê que o Dr. Marcos Lago apareceu aí na comunidade, falou, pô, mas quem é esse médico que fala do vape, que é Vapor e tal. Então a palavra é sua. Raza, muito obrigado pelo segundo convite, cara. Claro. O nosso primeiro deu pau no vídeo, a gente virou um podcast, né? Mas hoje tem vídeo. Eu quero abrir, eu tô desde aquele dia esperando para abrir o Nunchaku número 2. Olha aqui, ó, olha o que eu tô usando hoje. Eu vou abrir ele com você, tá guardado desde a conversa. Muito bom, fico lisonjeado. No meio da conversa, nós vamos abrir aqui, eu vou encher. Com certeza, inclusive uma das minhas perguntas da pauta é exatamente o que você usa, o que você... Então vamos lá. Então, primeiramente, quem é o Dr. Marcos? Bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite, obrigado por estarem aqui, por prestigiarem o Hazard. Esse menino é brilhante, tá? E sabe tudo desse negócio. Eu não vou nem agradecer pelo brilhante, eu vou agradecer pelo seu menino, tá? Obrigado pelo seu menino. Bom, pessoal, eu sou médico, tá bom? Formado pela Universidade de São Paulo. Aí depois eu fiz 2 especialidades, uma sendo oftalmologia, a outra foi psiquiatria, tá? Na verdade, eu fiz a psiquiatria antes da oftalmologia depois. A brincadeira que eu faço é a visão interna e a visão externa do mundo. Bacana. Depois eu fiz um mestrado em neurociências também na USP. Então, eu sou um menino da USP. Estudei na Alemanha, estudei nos Estados Unidos, algumas coisas também, né? E assim, na faculdade de medicina, uma das coisas que eu aprendi foi fumar. E aí, cigarro. Faculdade só coisa boa, né? Jogar truco, sinuca, fumar, beber. Fumar, umidade, todas essas coisas aí. Então, depois que nasceu minha primeira filha, eu achei que eu não devia dar esse tipo de exemplo para ela, né? E achei que eu devia ter, como médico também, dar um exemplo para as pessoas de uma vida mais saudável. Então eu parei de fumar, né? E fiquei sem fumar durante muitos anos. Até que eu descobri o cigarro eletrônico, né? Que era uma saída bastante honrosa, que me deixava ter o meu prazer, que eu acho que o uso desse tipo de substância está associado a prazer, não a sofrimento, né? Com certeza. A gente usa para socializar, a gente usa para ter uma sensação interna melhor e tal, tem o ritual do vapor ou da fumaça, que é gostoso, você segurar um instrumento. E que é milenar, né? É milenar. Os índios, os caras da caverna, os caras fumavam. Então, uma coisa tão arraigada no ser humano. Faz parte do ser humano como método de sociabilização, como método de concentração, de sensação de bem-estar. Então, aí eu fui para o vapor, comecei a estudar, né? Comecei a estudar o que eram os vaporizadores, como é que funcionava. E aí, muitos anos depois, foi o 4 de julho do ano passado, tá? O vídeo fez 1 ano agora. Fez um ano, é verdade. Eu comecei a ter um canal de vídeos falando sobre oftalmologia, sobre psiquiatria, sobre comportamento, sexualidade, todos os assuntos que eu gosto de falar, que são assuntos do dia a dia, da vida do ser humano, né? E aí um dia, 4 de julho de 19, gravei um vídeo falando do meu vaporzinho. Ele não então, aparece. Vamos aproveitar essa deixa já e colocar o vídeo? Então, põe o vídeo para a turma entender do que a gente está falando. Vamos lá, eu vou pôr o vídeo aqui para a galera entender. São 4 minutinhos, que é o que eu não consegui fazer naquele dia. Então vamos lá. Esse vai ser o vídeo do Dr. Marcos Lago, 4 minutinhos. Vamos ver se vai rolar aqui esse vídeo. Vai, tranquilo. Então vamos lá. Oi, pessoal. Marcos Lago aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um cigarro eletrônico, tá bom? Ele funciona assim. Eu acho muito legal a tua naturalidade. Eu acho sensacional isso. Muito bom.
Qual é a diferença disso para um cigarro de papel? Tudo. Cigarro de papel, você queima substâncias orgânicas, como uma pequena fogueira. Então você está inalando fumaça. Tá? A fumaça vai para o seu pulmão e ela é bastante destruidora. As pessoas morrem nos incêndios principalmente por causa da inalação de fumaça e não por causa do calor ou queimadura. Tá? As mortes principais são por inalação de fumaça. Então, cada vez que você fuma um cigarro, você está estragando bastante o seu corpo. Né? As substâncias que tem lá, na folha do tabaco, no papel, aquela coisa queimada e tal, aquilo lá dá câncer, de verdade. Né? Os indivíduos que fumam têm 50% mais chance de ter câncer de pulmão. Os indivíduos que fumam estragam as artérias, porque as partículas de fumaça elas passam dentro do pulmão e vão para o sangue e vão estragando a artéria. Então, partícula de fumaça é muito destruidora para nós. Tá? O que é legal do cigarro? Por que as pessoas fumam? Porque é gostoso. E o que é gostoso? Não é a fumaça, é a nicotina. Tá? A nicotina é uma substância, uma amina vasoativa, como cocaína, como heroína, como cafeína, que você toma um monte de café por dia, que eu sei, e teína, você toma um monte de chá também, mesma coisa, são aminas vasoativas. Tá? O que a gente gosta no cigarro, ou nessas bebidas todas, ou nessas drogas todas, é a função da amina vasoativa. O que elas fazem? Sempre aqui, estimula o funcionamento cerebral, a ativação cerebral. Tá? Ativação cerebral é uma coisa gostosa, todo mundo quer ficar mais esperto, mais rápido, pensar melhor, óbvio, né? Melhorar o humor, às vezes, toma um café, acorda meio, toma um café, nossa, dá aquela ativada, cara, opa, agora começou meu dia. Nicotina também é um tipo de amina vasoativa. O problema é a maneira de dispensação da nicotina. Né? Esta maneira foi inventada para você não destruir o seu corpo com a fumaça, porque isso aqui é vapor, pessoal. Vapor. O que é vapor? Você já fez uma água para fazer o seu café? Não sai um vaporzinho lá que você chama de vapor, aquilo? Né? Aquela água evaporada, que a gente chama. Aqui também. Então aqui dentro tem duas substâncias, propilenoglicol e glicerina vegetal. Essas substâncias, quando aquecidas, né? Esse aparelho tem uma pilha, um aquecedor lá no meio e em volta esses dois líquidos que eu falei. Então, quando você aperta o gatilho, a pilha aquece, liga o aquecedor transforma a glicerina vegetal e o propilenoglicol em água evaporada, tá? Aí, você inala, não tem gosto, não tem cheiro, se você não quiser, é só um umidificador do pulmão. Inclusive, tem alguns trabalhos mostrando que quem usa isso fica menos resfriado do que quem não usa, tá? Mas o que é interessante? Você pode pôr quanto você quiser de nicotina. Então, os indivíduos que são fumantes muito pesados, eles podem colocar bastante nicotina aqui e depois vão diminuindo gradativamente, os receptores do cérebro vão se habituando com a diminuição e você vai parando de usar nicotina, tá? Você vai parando de precisar. Às vezes a pessoa mantém, como eu gosto sem nicotina. Eu mantenho porque eu gosto da brincadeira, do ritual, de soltar meu vaporzinho. E saber que não vou me matar por causa disso. Não tem nada estragando por causa disso. Agora, vocês vão ouvir um monte de idiotices da indústria tabagista ou de pessoas vendidas ou compradas, né? Falando mal disso aqui. Então, um amigo cardiologista lá da Santa Casa, eu fui conversar com ele e me falou uma coisa: Marcos, toda vez que você quiser saber o que realmente o governo acha de uma coisa sobre saúde, vai olhar o governo inglês. Tá? O governo inglês falou o seguinte: isso aqui é 99% mais seguro do que cigarro. 99% mais seguro do que cigarro. Tá? É para trocar ontem. Você que fuma, pare amanhã, tá? Qualquer coisa, me pergunta. Tchau, pessoal. Sensacional. Vamos sair aqui do nosso... Vamos voltar com o Dr. Marcos Lagos. Meu Deus do céu, pera lá que o YouTube ficou maluco. E agora a gente perdeu o Dr. Marcos Lagos. Já voltamos aqui, cadê? Zoom, ó, quer ver? Só porque ele deu... Só porque eu não... Calma lá, doutor, você tá me ouvindo?
Eu tô. Tranquilo. É que nós perdemos o vídeo, mas é só normal. O Zoom, ele é meio Agora chatinho. eu abri a telinha do navegador para me ver ali. Então, eu coloquei o vídeo para você. Vamos lá, eu só vou voltar com a imagem do Dr. Marcos Lago, que o Zoom, às vezes eu tenho que sair do Zoom, tá? E talvez você vai ficar aí no Zoom sozinho, mas eu já retorno, tá? Tá bom. Pera lá, porque é preciso colocar você... Pera aí, fiquei. Calma lá, galera, porque o Zoom tem esse negócio. Quando a gente faz alguma coisa no Zoom, a gente tem que sair do programa, começar de novo, porque senão ele não conversa muito bem com o OBS, tá? Mas a gente já entra aqui, que eu já mandei aqui o... Deixa eu ver aqui, Marcos Lago, estamos aqui com o link do Zoom. Abrir, e aí magicamente ele vai voltar a funcionar. Abrir aqui. Oba. Tá, já estou aqui, já estou colocando, só um minutinho. Captura. Ok. And full screen application. E vamos colocar o zoom. E agora só falta me sacanear aqui. Só porque é contigo, né, doutor? Aquela história, né? O Zoom eu não sei. É porque é com a gente, mas tudo bem, já vamos lá. Talvez por isso. O Zoom e o OBS, eles têm alguma coisa entre eles que eles não se gostam, sabe? É impressionante. Eles não gostam um do outro. Enquanto isso, eu vou arrumando aqui o aparelhinho, Sim. que daqui a pouco eu vou colaborar com você. Sim, vamos. Aliás, tô estreando com você, hein? Tô usando num Chaco, inclusive, gostando bastante. Recebi ele para fazer a análise dele. Aí, ó, não deu certo, ó. Não sei por que cargas dava, mas agora ele deu. Eu achei um aparelho muito bonito, sabe? Muito, muito gostoso de usar. Ele é pesadinho, mas ele tem uma pegada. Inclusive, quem me viu usando ele falou assim: nossa, esse é um dos aparelhos mais bonitos que você tem na tua coleção. Eu falei: obrigado. Sim, ele é classudo pra caramba. E o sabor dele eu gostei, viu? Eu já tô até dando um spoiler monstro aqui da minha análise aqui, que eu não fiz ainda. Pronto, já arrumei aqui o vídeo. Então, este foi o vídeo o que aconteceu depois que este vídeo foi ao ar. Eu gostaria que agora que você já entramos no assunto do vídeo, vimos o vídeo, todo mundo viu o vídeo. E agora? O que aconteceu depois que você publicou isso? Cara, olha que interessante. Então eu publiquei 4 de julho de 19. Tá bom, tive lá, sei lá, 500, 700 views, que é o meu comum. E o tempo passou, eu gravo 2 vídeos por semana, mais ou menos, às vezes mais, tal. E foi indo. E no começo do ano, a gente estava em começo de fevereiro. Dr. Marcos, eu vou colocar no chat do YouTube para quem quiser. O pessoal perguntou ali qual é o link do vídeo. Então, este é o link para o canal do Dr. Marcos Lago, tá? E este é o link direto para o vídeo que ele fala, para vocês poderem compartilhar. O vídeo que viralizou foi do Facebook, né? Porque o teu vídeo do YouTube são 120 mil visualizações até hoje. Perfeito. Então, o do YouTube tem 810, mas o do Facebook foi gigantesco e eu vou colocar no chat, nesse momento, o vídeo direto para os cigarros. Desculpa a interrupção, é só para deixar o pessoal já virar inscrito, logicamente, do canal do Dr. Marcos Lago, né? Então, pode continuar, meu querido, por favor. Aí o que aconteceu? Em fevereiro desse ano, de 20, né? No começo de fevereiro, esse vídeo no Facebook foi compartilhado por um indivíduo de Portugal. Certo, Portugal sempre junto com a gente, junto com o Brasil, ajudando muito a nossa comunidade Vapor, e alguém viu, olha só que interessante, achou lá do outro lado do Atlântico. É um canal, ele tem uma página de promoção e venda de aparelhos e tal, uma página bem interessante sobre o assunto. E ele achou meu vídeo lá e compartilhou. Aí eu achei interessante, né? Eu vi porque aparece para nós, né? Então apareceu para mim, compartilhado pelo sujeito lá na cidade do Porto, em Portugal. Claro. E aí começou. Um outro curte, o outro compartilha, e compartilha. De repente, meu amigo, aquilo me deu um susto, porque assim, em uma semana eu fui de 700, sei lá, para 20 mil, 30 mil.
Aí eu acho que quando eu falei contigo, tava nos 30, 40 mil de visualizações. Você foi o primeiro a falar comigo. Sim, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, um médico falando o correto, porque não é nem falar bem, é falar o correto. E com a tua desenvoltura, falando assim, sem corte, sem nada, falando tudo da ponta da língua, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que falar com esse cara, meu Deus do céu, eu preciso. Porque é muito engraçado, assim, você vê uma coisa que a gente normalmente vê médicos, inclusive hoje, que a gente já vai conversar, teve um médico lá na Record, que a galera tava indignada. Mas quando eu falei contigo, já tinha uns 40 mil. E aí? Cara, e aí você me chamou, e eu tava, você me escreveu, porra, vamos gravar um vídeo. Eu falei, cara, peraí. Sim. Porque eu tenho medo do CRM, eu tenho medo do que a comunidade médica vai falar, não sei o quê. Você não tá acostumado a... Sei lá, você tem um vídeo que 500 pessoas veem, tá tudo bem, mas um vídeo que milhares de pessoas veem e não parava. Então, pô, tem milhares, aí foi, e compartilhava. Meu, não dei conta, são 120 mil visualizações, tem milhares de compartilhamentos, né? Milhares de comentários, então foi muito, muito interessante, assustador no início. Lógico. Você se lembra, eu falei pra você, tô assustado, Raza, espera um pouco. Sim, eu lembro, inclusive eu entendi perfeitamente, porque é uma coisa fora do teu normal, e eu também, até uma coisa que eu vou lhe perguntar na pra frente, a hora que quiser encaixar, se teve alguma repercussão agora com um ano de vídeo, se alguém falou, assim, chegou, e seja pelo SRM, no caso, de associação, alguma coisa, se alguém falou mal, assim. Nunca falaram mal. Ficaram na deles. Teve um médico que fez comentários falando que eu não devia dar exemplo negativo, não sei o que lá, mas infelizmente, um médico mal treinado, com uma série de defeitos de linguagem, de crenças, na verdade. O cientista tem que ter pouca crença, né? Ele tem que saber dividir, pelo menos. Ele tem que estar pronto para mudar de crença assim que mostrarem um argumento melhor. Perfeito, é isso mesmo. É isso que é o troço. Isso é um cientista. E o sujeito não é um cientista. Então ele ficava preso a uma série de besteiras e ranços de comportamento, coisas antigas, mas de gente cristalizada, né? Que não acompanha o mundo, né? Não acompanha a humanidade. E aí, isso já me faz, e se me permite, eu queria fazer uma das perguntas da pauta, que a gente já falou. Quem é você? Ok, falamos da viralização, ainda estamos no assunto, a repercussão disso, e assim, porque isso é uma pergunta que eu conversei, agora, eu desliguei, e comecei a fazer a live, e eu estava conversando com a doutora Mônica Gorgulho, não sei se o senhor conhece. O nome não me é estranho, mas doutora Mônica Gorgulho foi consultora do Ministério da Saúde, ela tem um LinkedIn sensacional com toda a experiência dela, e ela foi quem me convidou para ser um dos palestrantes no Seminário Internacional de Redução de Danos na Faculdade de Mandique, que teve em São Paulo em 2019, no começo de 2019. Bacana. E ela entrou em contato comigo novamente, a gente está conversando para ver se a gente faz um webinar onde eu vou participar, e a gente ia conversar, porque não deu tempo de a gente conversar antes da live. Eu sei que o senhor vai, depois da live, já vai para se recolher e tal, mas amanhã eu gostaria de conversar com o senhor, já deixo adiantado que eu conversei com ela sobre o senhor, ela quer conversar contigo, quer bater papo, porque ela é muito alinhada na redução de danos. O seminário da redução de danos lá na Faculdade de Mandique foi sensacional, o pessoal falando sobre questões assim comportamentais. Eu acho que é um prato cheio para você que está aí totalmente envolvido nisso, e é a tua profissão, e eu vi que... E galera, assim, vocês que não viram ainda, o canal do Dr. Marcos é sensacional. A pegada que ele tem para certas coisas que a gente acha que seriam coisas chatas de você falar, assuntos assim que é aquela coisa lenga-lenga de sempre, é sensacional. Cada assunto que ele trata de uma maneira, de uma ótica totalmente diferente, que eu me vi assistindo vídeo nada a ver meu, assim, mas que é gostoso de assistir. Eu acho que vocês vão se dar muito bem. E assim, toda essa questão de médicos falando sobre o vaping, que a gente na comunidade tá careca de saber que o galera da comunidade médica fala mal. E hoje teve alguma coisa na Record, parece, alguém foi lá no Facebook reclamar que um médico estava lá e tal, falando sobre algum assunto, né, algum programa matinal, e alguém falou sobre cigarro eletrônico, ele falou, isso aí é pior que cigarro comum. E ficou por isso mesmo.
E a galera tava indignada na comunidade, como não poderia deixar de ser. E aí a minha pergunta é, e a gente já fez essa pergunta no passado, mas acho que é uma pergunta que deve ser respondida de novo. Por que é que a comunidade médica faz essas coisas? Olha, o exemplo é fácil. Hoje o exemplo é mais fácil do que aquele primeiro dia que a gente conversou. Vocês estão vendo uma pandemia que a gente está vivendo, né? Uma incapacidade dos médicos contarem para as pessoas o que é que está acontecendo. Nós não temos ministro da saúde, a gente já teve 2 médicos renomados que não conseguiram dar conta e acabou o Ministério da Saúde. Quer dizer, o médico médio, como qualquer profissão, o médio de qualquer profissão, ele não é um indivíduo que consegue pensar muito, Hazard. E me perdoem meus colegas ouvindo, mas a verdade é essa. Você é pensamento médio, né? Aquela coisa. Não, você pode ser médio, e o médio tá bom, porque o médio dá conta da maior parte dos dias. Quando você está num assunto que precisa pensar, o cérebro gasta muita energia para pensar, e não é todo mundo que tem essa energia, tá? Então, você me pergunta por que os médicos são assim? Porque todo mundo é assim. Porque sai da zona de conforto, né? Um pensamento travado, um pensamento que vai no trilho. Entendi. O cara só consegue chegar no lugar se tiver trilho. Quer dizer, ele não sabe desbravar, ele não sabe abrir uma picada no mato, ele não sabe abrir uma floresta para chegar no oásis, no melhor lugar, na fonte de água pura. Tá? Estou fazendo aqui uma maneira mais fantasiosa de falar, mas todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. É aquela famosa história, então, assim, conhece aquela história do rabo do peixe? Mamãe, por que você corta o rabo do peixe, né? Você sabe essa? Sim, essa história é famosíssima. É famosíssima. Então seria mais isso, seria o costume de estar num ambiente de uma forma, do costume de pensar de uma forma, e quando sai daquele lugar de conforto, é difícil de você, então vamos pegar a primeira coisa que vem pela frente. Que no caso, o cigarro eletrônico, ele viu em algum canto, algum médico falando, algum colega, ou até na própria mídia, que bate bastante no cigarro eletrônico, e repetiu apenas aquilo que ele viu, sem confirmar nada a respeito. Que infelizmente é o que acontece nos Estados Unidos. Tem uma grande parcela da população acha que o cigarro eletrônico é pior do que o cigarro convencional, quase 70% do usuário, do cidadão médio. Então é o mesmo caso, não é nem especial, não é porque é médico. Eu acho bacana que o Neil deGrasse Tyson, né? deGrasse Tyson, o astrônomo lá, físico, sensacional. deGrasse Tyson, isso. Ele fala assim que tem relatos de OVNIs, e quando esse relato de OVNI é feito por um policial, um cara que estava pilotando um avião, naturalmente a gente acha que a pessoa tem mais propriedade para falar, como se fosse alguém que soubesse mais do que está falando do que uma pessoa normal. E não é porque é médico, porque é policial, que ele vai saber mais do que um cidadão médio que bate o ponto e trabalha na fundição e tal. É a forma de pensar. Se resume a isso, então. Perfeito. É olhar para o mundo, perceber a novidade, perceber o desconhecido e deixar o desconhecido entrar no cérebro e ter tranquilidade para o desconhecido, estudar e vou ver o que é, para que serve, quanto de perigo, quanto de vantagem. Perfeito. Então isso é um pensamento do indivíduo que tem curiosidade. Eu queria voltar um pouquinho, que você se apresentou e tal, mas ele falou também como começou, mas eu queria saber como que você conheceu o vaping, como que foi? Quem te apresentou, você tropeçou no vape, como é que foi essa história em detalhes? Interessante, eu dei uma tropeçada, na verdade, notícias sobre cigarro eletrônico, sempre via na internet, sou um cara Sim. que, diferente da maioria da minha geração, eu tenho 52 anos, né? Mas eu tenho computador desde os 16 anos de idade. Eu morei nos Estados Unidos com 16 anos e quando eu voltei eu trouxe um Apple IIe, que era uma máquina assim, nossa, uma super máquina. Sim. Tinha 64K de memória. Eu lembro dessa época. Eu tinha essas coisas, aquelas de fita cassete também. Eu usei computador com fita cassete. Pô, mas você parece novinho, hein, meu? Eu só pareço, Dr. Marcos, porque assim, eu tenho 40 anos quase, 39.
Mas eu também fui uma criança precoce, então eu peguei uma época, eu tenho esse deslocamento. Opa! Temos um Here Comes the Money! Quando eu danço assim, que nem um bobão, é porque a gente teve uma doação. Muito obrigado aí. Ele tá me falando do meu nome, eu tô agradecendo o moço aí. Muitíssimo obrigado ao Henrique Saab com a doação de R$5. Vapor aqui, live épica. Dr. Marcos, meus cumprimentos pelo posicionamento profissional num assunto controverso e com muita desinformação. É verdade. Legal. Galera, eu estou vendo os comentários sim, tá? Eu estou marcando algumas coisas. Minha maior preocupação é porque o Dr. Marcos não tem muito tempo aqui com a gente, tá? A gente deve ficar com ele aqui até umas 10. Então eu tô querendo aproveitar o máximo com ele e depois a gente vai bater um papinho aqui, fazer um retrospecto da live, fazer aquela coisa toda. Então vamos lá. Continue, por favor, Dr. Marcos. Até me perdi. Onde a gente Você estava falando que você trouxe um computador antigo, tal, dos Estados Unidos e tal. Como que você tropeçou no vaping? Então eu sempre tô ligado, eu sempre tô online. Na verdade é essa, eu tô sempre online. Eu não tenho TV aberta há já, sei lá, também 15 anos, 20 anos. Desde que existe a internet, eu passei a ver coisas online, quer dizer, eu vou em busca do que eu quero, né? Não sou bombardeado pelo que os outros querem. Isso eu acho que é um posicionamento importante, até para falar para a turma, que o seu público normalmente é mais jovem do que eu, obviamente. Então, assim, a busca ativa de conhecimento, ela é real, entendeu? A busca passiva, você fica lá recebendo o que outros decidem que você tem que ouvir, eu acho que é complicado. Então, sempre antenado com o YouTube, com coisas novas. Então, cigarro eletrônico em algum momento apareceu, eu não vou conseguir precisar para você exatamente quando foi. Mas, enfim, e aí eu comecei a estudar, porque eu queria saber quais eram os aparelhos, quem eram os produtores, o que eram os juices, o que eram as substâncias, como que era a nicotina, como que colocava, como não colocava. Bom, eu acabei encontrando uma marca que hoje, infelizmente, nos Estados Unidos está finalizando, né, que é a Vaporfy. A Vaporfy, sim. Aparece aí? Sim, aparece. Com efeito especial, mas apareceu. Com efeito especial. Vaporfy é uma marca que pegava coisas clássicas de outras empresas e melhorava muito e fazia um troço premium. Isso. Então, eu fui, e aí calhou de eu ir para os Estados Unidos, passear, levar minhas filhas lá, conhecerem a Disney, e fui a uma loja, Vaporfy, que, aliás, o cara tinha um problema na retina, eu sou oftalmologista, ficamos amigos. Olha que legal. E ele tomava umas injeções que eu conhecia bem, então foi um papo excelente. Virou um amigo, o vendedor que era o dono da franquia lá. Legal, né, legal. Franqueada. Então, me explicou, me ensinou, me falou de um monte de coisa, me deu uma... Isso é legal, que o pessoal dessas lojas é muito solícito, né? Eles são diferentes de você ir, sei lá, numa loja de qualquer outra coisa. Eles explicam, eles querem que você entenda. Isso é muito legal. Porque o indivíduo que vai para isso, normalmente foi um indivíduo, pelo menos o cara mais velho, né? É um cara que fumou. Ele viu o que salvou a vida do cara. E sabe o que fazia mal fumar um cigarro de papel? Então o valor que ele dá para a existência desse aparelho é impressionante. Então ele se empenha com o coração dele para te ensinar a pôr você, olha assim, é isso, você faz isso, porque ele tem um interesse pessoal genuíno em te ajudar, porque ele viu o que fez com ele. Exato. É muito, é isso que eu fico, com perdão da palavra, eu fico puto, que são os usuários do cigarro eletrônico que tem que defender o produto, enquanto o governo, as organizações de saúde estão nem aí. A gente que usou tem que bater o pé, gritar e falar, ô cara, olha o que aconteceu comigo, por que... Mas não, aí o cigarro explode, cigarro eletrônico mata, dá câncer, dá o terceiro braço e assim vai. Isso é interessante, essa paixão que a gente tem pelo cigarro eletrônico, porque salvou a minha vida, pô. Salvou a minha vida. A vida de muita gente, né? E aí ele te explicou como é que funcionava e você saiu com o seu primeiro aparelhinho, é isso? Saí com o meu primeiro aparelhinho, era uma bateria interna, nem trocava a bateria, não mudava voltagem, potência, nada. Você apertava o botão e chupava aquele troço, acabou.
Então, e aí o pessoal quer saber, já fizeram pergunta no chat, que depois disso eu gostaria que você encaixasse a tua evolução, e eles querem saber qual é o aparelho que você está usando hoje, como que foi essa evolução, qual é o seu perfil de sabor que você prefere. Vamos ver qual é a coleção do Dr. Marcos Lago. Ó, esse ali, olha, tem um ali que eu acho que eu tenho, hein, esse pretinho aí da esquerda, da tua direita, minha esquerda, eu acho que eu tenho esse daí. Tem esse fechado que eu queria... Mas vamos fazer, estamos no seu tempo. Bom, estamos no seu tempo. Mas enfim, eu tenho os Vaporfly antigos, são dois, é um par, tá? É um preto e um prata. Legal, tá. A parte de baixo são os primeiros que eu tive que troca bateria, né? Perfeito, bateria externa, ok. Bateria externa. E as cabeças, esse aqui eu comprei em Portugal, putz, Joy... Como é que é? Joytech? Joytech, a cabeça é Joytech. Boa, bons produtos. Então, esse aqui, a parte de baixo é Vaporfly, a parte de cima, deixa eu pôr aqui que aparece. Isso, tá? é um da Smoke. Cabeça Smoke. É isso, eu já reconheci, é um TFV alguma coisa, ou é um... Assim, conhecemos. Essa resistência do Smoke, ela é uma resistência muito mais robusta. Essa aqui a resistência do Joytech é aquela... É uma resistência de molinha preta. Sim, assim, perfeito. Que você só limpa. Ela não é um atomizer como os clássicos que a gente conhece. Tá? Essa aqui é interessante porque o sujeito de Portugal lá, que estava em Lisboa, me vendeu, ele falou, você é um péssimo consumidor, porque você mora no Brasil, então... Não tem nada lá. Pois é, eles sabem que a gente sofre bastante aqui, porque lá eles têm uma liberação, é meio parcial, tem muitas restrições, mas eles têm lojas lá e tal, ainda longe, anos-luz ao que a gente tem hoje aqui, mas ok, né? E aí ele falou, vou te vender um que você não precisa trocar o atomizer, que você vai ter uma resistência em forma de grelha? Uma grelha, muito bom, boa. Perfeito. Uma grelha, eu não conheço esse, olha, é interessante esse. É uma resistência em forma de grelha, muito interessante, parece uma resistência que a gente vê nos filmes lá, aquela coisa que faz assim, né? Aham. E aí, quando estiver queimando, quando estiver carbonizando, você tira aquilo e lava, que sai o carbono e ela volta a funcionar. Ela nunca estraga como o atomizer. O atomizer queima, você tem que jogar fora. Interessante. Essa resistência nunca estraga. Você põe um pedacinho de algodão embaixo e toca o barco. Muito bom. E o sabor é bom? O sabor comparado aos outros que você tem ou é mais ou menos? Olha, então, aí é que tá. Não sei se eu estou muito velho ou se eu tenho uma alergia muito grande. Por quê? Pra perceber todos os meandros de sabor. Não, mas não precisa ser conhecedor do juice, mas você deve saber que tem assim, o mesmo juice aqui é melhor aqui do que aqui, não sei, sim, tem essa? Faz diferença. Eu gosto muito desta cabeça aqui, que agora como é que eu vou enxergar aqui? Mas deixa eu ver se eu reconheço. Tem uma coroa nessa cabeça, que é do mesmo pessoal que faz o... É o Crown? Então, é a mesma turma que faz o Nunchaku. Certo. Que é meu Deus do céu, que eu tô vendo aqui. É a UL, é o Crown da UL. Isso, eu tive um Crown que era um outro modelo, mas eu tive. É muito bom os atomizadores deles. Fantástico esse atomizador. O Crown sabor, realça o sabor e dá uma leveza. A entrada de ar ela é muito boa. Então eu tive você um tem Crown. Uma leveza de sabor, uma facilidade de vaporizar que é muito gostosa. E a parte de baixo que eu estou usando é do Joytech de Portugal. Perfeito. E qual que é o perfil de sabor que você gosta dos teus líquidos? O que você gosta de evaporar? Mentolado. Eu sempre fumei cigarro mentolado. Eu nunca fui um fumador de cigarro comum. Eu não gostava. Perfeito. Eu não gosto. Na verdade, eu não gosto de gosto de cigarro. Nunca gostei. É que a gente acha que gosta de fumar porque acha, né, só. Mas, na verdade, o gosto de morte ninguém gosta. É muito ruim. Então, eu sempre usei os mentolados, né? Então, com os juices, como eu faço em casa, então eu compro lá glicerina, propileno, e normalmente as minhas essências eu coloco um extra cool, né? Perfeito. Um mentol extra, um culada,
Um desses assim que dá Você gosta daqueles meio que cura sinusite, assim. Exatamente. Entendi. Já não é meu estilo, eu já não gosto de muito mentolado, mas ok. Ó, que legal. E é isso que é interessante, que você tem toda essa gama de sabores, e é uma coisa assim, que muita gente fala, assim, os contas falam que os sabores, não sei o que. Cara, sem o morango, eu acho que eu não tinha parado de fumar. Sem o abacaxi, a cereja, a framboesa e tal, isso me deixou mais facilmente longe dos cigarros. O prazer de você buscar novos sabores. E porque ninguém quer gosto de cigarro. Às vezes a pessoa, e o novato normalmente chega no Facebook, no WhatsApp, eu quero um juice com gosto de cigarro. Cara, você não quer isso, você só acha que você quer isso. Primeiro que não vai conseguir, segundo que você só acha que você quer esse gosto. Você está acostumado e tal. Muito bacana saber do seu gosto. Vamos para a pautinha aqui. Eu queria pedir para a galera, pessoal, que a gente está aqui. O pessoal notou ali que temos no momento 146 pessoas assistindo e só 103 likes. Por favor, galera, dê aquele like, porque esse vídeo fica mais relevante e é um material que vai ficar para o futuro, para as pessoas poderem ver tudo que o Dr. Marcos Lago está falando. Uma pessoa de gabarito, um médico, falando coisas assim que é raro a gente encontrar, porque é uma pessoa que está pensando fora da caixa, realmente, que se importa em buscar informação, e não é mais Maria vai com as outras, que vê uma coisa na televisão, como qualquer outra pessoa sem senso crítico, e volta e começa a replicar aquilo que ele ouviu, só porque ele ouviu da tia, do vizinho, do papagaio, do periquito. Vamos entrar no... Bom, falamos sobre a virização, blá, blá, blá. Então, eu gostaria de ter a tua visão como médico, que está extremamente dentro da classe médica, alguns pontos de vista que a gente já tem muitos desses pontos de vista aqui, mas na sua ótica vai ser uma coisa diferenciada. Então a primeira coisa que eu acho que é mais básico e muito essencial também é a situação do vaping hoje no Brasil, no comércio de cigarros eletrônicos. Desde 2009, a Anvisa, pelo princípio da cautela, que isso é uma coisa por si só, que muita gente, e eu mesmo critico, que é aquela história. A gente não sabe nada sobre o assunto, então vamos proibir, antes mesmo de dar o benefício da dúvida. Mas tudo bem. Pelo princípio da cautela, não haviam estudos que comprovassem uma segurança, proibiram no comércio. O uso e a posse não são proibidos, você pode usar em todo o território nacional, você pode ter, mas você não pode ter uma loja, um comércio especificamente. E hoje a Anvisa está discutindo isso, eles estão lá concentrados com todo o material que eles receberam do ano passado, em 2 audiências públicas, onde Philip Morris, Souza Cruz, Ambifumo, organizações de saúde contra, a indústria tabagista a favor da liberação do comércio. Eu fui lá, dei o meu pitaco, fiz o meu testemunho e hoje eles estão conversando. Como que o senhor imagina, como o senhor vê essa história toda, onde a Anvisa diz que é pragmática, diz que é pautada na ciência, e toda essa galera da Organização de Saúde, como INCA, Fiocruz, a própria Associação Médica Brasileira também, é contra a liberação do comércio, essa é a sua visão, e a sua visão do que a Anvisa, esse trabalho que a Anvisa tem que fazer, o que você tem para nos dizer sobre isso? Eu sei que é meio que colocar você na fogueira em alguns pontos, mas não, desculpa. Aqui não me incomodo, não. Não me incomodo porque eu não vou falar nada que seja esquisito aos olhos de ninguém. Veja bem, nós não somos um país produtor de ciência. Vou começar desse jeito. Quantos prêmios Nobel tem no Brasil? 0. Nós tivemos um candidato a prêmio Nobel real, que foi o César Lattes. E aí que o pessoal que conhece currículo de pós-graduação conhece o currículo da plataforma Lattes. Sim. Né? O César Lattes foi um físico brasileiro que descobriu uma partícula subatômica, o meson pi, e ele foi um gênio brasileiro, tá? E ele só não ganhou o prêmio Nobel porque ele é brasileiro, justamente porque tem uma política também no mundo, claro. Sim, mas, sim. Enfim, nós só temos esse cara que já está morto há algum bom tempo, conheço as netas dele, a filha dele, pessoalmente, o genro, mas ele já se foi. Então, nós não somos um país produtor de ciência. O que quer dizer isso? Que a ciência que está sendo bem produzida não é aqui, é fora daqui. E aí, o que eu disse no meu vídeo continua valendo, meu amigo.
Nós temos um país no mundo onde a medicina é completamente bancada pelo Estado e o Estado é inteligente. Então ele controla gasto como se fosse a coisa mais importante do mundo. Esse país se chama Inglaterra. E a Inglaterra tem um programa dedicado do governo, do Ministério da Saúde, dedicado à cessação do tabagismo com a troca pelo vaporizador. Eu não preciso falar de Anvisa, eu não preciso falar de ninguém, eu preciso falar do país que mais dominou o mundo nos últimos 500 anos, que é a Inglaterra, que inventou os Estados Unidos, que hoje é a grande potência mundial dos Estados Unidos, porém, é um país que veio da Inglaterra. Então, nós temos que pensar no pensamento inglês sempre, quando a gente vai tomar uma decisão em termos de saúde pública. Porque esses caras estão contando gasto o tempo inteiro e querem a população funcionando, para eles gastarem menos dinheiro, claro. E como se faz isso? Para de fumar e troca pelo vaporizador. Tem uma série de programas, série de vídeos. É só entrar no site do Ministério da Saúde inglês, você vai aprender. Bom, isso é o que é o fato. Como é que nós temos no Brasil? No Brasil as decisões são todas, e todo mundo sabe, depois de 100 dias de pandemia, que todas as decisões aqui são políticas e nunca técnicas. Tá? Quem não percebeu isso é ou porque é ingênuo ou porque é muito medroso. Mas, enfim, a decisão técnica não é o que prima no Brasil. Então, nós somos um país conhecido por não ter uma transparência governamental muito grande. A Anvisa é uma agência governamental que não tem absolutamente nenhuma transparência. Então, nós temos técnicos que são bem treinados, que são pessoas de gabarito, porém, eles têm chefe. E esses chefes são políticos. Então, eles nem que eles quisessem tomar uma decisão técnica, eles poderiam. Quem está na trincheira fazendo a pesquisa, recebendo esses dados, fica de mão amarrada. Porque sempre tem alguém a reportar. O que é que ele vai fazer? Ele tem que manter o emprego dele, tem que levar comida para a família dele. Então, ele não vai poder, às vezes, falar o que tem que falar. É só olhar os rankings de corrupção que nós temos aqui. A corrupção, ela é mental, ela não é uma corrupção de dinheiro, é uma corrupção de mentes, é uma corrupção de opiniões, é uma pena enorme, enorme. Nós temos um lobby gigante das indústrias tabagistas no Brasil também. Você acha que não? Quer dizer, é só um ingênuo que não olhe para isso e veja, poxa, deve ter uma mãozinha ali de alguém que está dando alguma grana para alguém. Então, mas aí a gente coloca assim, porque todo o que eu já acompanhei, tanto a indústria tabagista, de todos os lados, elas vão lá e defendem a liberação do comércio. Lógico que pelos seus interesses, porque eles têm os seus produtos, eles querem vender, e porque também metade do tabaco consumido no Brasil, dos cigarros, é contrabandeado. Ele vem do Paraguai e ele dá prejuízo ao governo. O governo hoje gasta... Isso eu não sabia. Metade, mais de 50%. Algumas estatísticas dizem, porque é difícil você ter a exata noção. Algumas dizem 48%, outras 52%. Mas é fato, tá? Inclusive tem um artigo novo por aqui que eu publiquei, que o cigarro, mesmo com 81% de imposto, ele dá prejuízo aos cofres do Brasil pelos danos que ele causa. Porque metade do cigarro consumido vem do Paraguai, não gera imposto, não vai para as indústrias tabagistas. E eu, em contato com Felipe Morris e Souza Cruz, que eu tenho esse contato com essas empresas, que eles já me apoiaram para ir, por exemplo, para Londres, na Inglaterra, onde eu cobri o E-Cigarette Summit, eu fui para a Global Forum of Nicotine em Varsóvia, com o apoio dessas empresas. Não ganhei nenhum tostão, mas pagaram minha viagem, pagaram meu hotel, pagaram minha comida. Isso sem problema. Não teria problema nenhum, inclusive, que tem gente maldosa que fala, tá ganhando dinheiro da indústria tabagista. Infelizmente não. Se vocês quiserem me pagar, eu aceito de bom grado, porque eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Normal, o trabalho tem que ser remunerado. Todo mundo que trabalha em prol da sociedade tem que ser remunerado. Mas tem gente que não gosta disso, né? Não sei se é inveja e tal. Aí, olha só, os dados foram levantados pelo estudo Tabagismo no Brasil, Morte, Doença e Política de Preços e Esforços, feitos em 2015. Os números são:
prejuízo de quase 60 bilhões anuais e recolhimento de pouco menos de 13 bilhões. Então a conta não fecha em 47 bilhões ao ano em morte prematura devidos a AVCs, a DPOC, que é o mais famoso, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, etc. Em 2015, morreram 256.216 pessoas em relação direta ao tabaco, que representa 12,6% dos óbitos de pessoas com mais de 35 anos. Então, a indústria tabagista hoje, por conta da estrutura de comércio no Brasil, eles estão em Anvisa defendendo a liberação do comércio e tal. Isso é o que tem acontecido. Se por bastidores acontece alguma coisa, na prática, eu vejo com o meu envolvimento que eu tenho na comunidade, na sociedade, nessas audiências, eu vejo eles querendo a liberação verdadeiramente. Se por baixo dos panos tem alguma coisa que eu não esteja vendo, aí eu não sei. Então, na prática, eles vão lá e brigam e falam e querem e tal. Eu acredito que se liberar só o produto da indústria tabagista, eles estão mais satisfeitos. Mas, tudo bem. Então eu fico pensando, quem é que financia isso? Eu não sei se é a indústria farmacêutica, eu não sei, eu já cheguei a pensar até que era a própria indústria do tabaco falsificado, do contrabando. Que, querendo ou não, se a gente pensar em 50% dos fumantes no Brasil, que a gente não sabe quantos fumantes nós temos no Brasil. Isso é uma outra coisa muito importante a salientar, que a gente às vezes esquece e nenhuma organização de saúde gosta de falar. A gente sabe os dados, a gente tem os dados que o governo diz que somos 9,3% de brasileiros fumantes por conta de um estudo feito anualmente pela Vigitel. A Vigitel é o setor do governo que faz essa pesquisa, inclusive para a obesidade, que é outra informação extremamente séria. E a Vigitel só liga para telefone fixo. E como é que você vai ter uma colocação... É importante isso que você fala. É demais, gente. A gente não sabe quanta gente a gente tem de obeso e a gente não sabe quantas pessoas fumam. Isso impacta enormemente na sociedade, em tudo. Então, eu fico indignado com isso. E por que essa posição, esse posicionamento é tão ideológico? Porque não é possível... um pouquinho? Lógico, muito. Adoro provocações. Tem um site, bom, eu como médico acabo acompanhando alguns sites de saúde, obviamente, né? E tem um site famoso do Covid, do coronavírus, que a gente está vivendo a pandemia. Sim. Tem o site que é o site oficial mundial, que dá os dados diariamente e tal, na verdade quase em tempo real, né? Sim, mas esse já site, vi. Ele não é somente para a Covid, para o Corona, ele é sobre estatísticas mundiais. E eu abri agora, estou olhando agora, tá? Então chama worldmeters.info/pt em português. Tá. Então, nós temos aqui na área de saúde, cigarros fumados hoje, tá? Então, hoje, 1.000, milhão, bilhão, 13 bilhões, 642 milhões, e aí o número fica assim, sem parar, um atrás do outro. Que é nem o impostômetro, né, que não para de subir. Fumados hoje, pessoal, isso é uma fortuna, Hazard. Bom, mortes causadas pelo fumo ou cigarro este ano apenas. E eu vou falar, nós temos 500 mil pessoas mortas por Covid-19 este ano, tá? Eu tô vendo agora aqui, ó. Achou? Sim, tô vendo, pode falar. Mortes causadas por fumo e cigarro este ano, 2.700.000 pessoas morreram. Isso, estamos 15 de julho, metade. Pô, metade do ano, gente, é 5 milhões de pessoas por ano. É absurdo, né? Agora, você está falando uma outra coisa interessante, que é do cigarro que é ilegal, né? Sim. Então, gasto com... 3 linhas para baixo. Gasto com drogas ilegais este ano, tá? 1.000, milhão, bilhão, 215 bilhões de dólares. Gastos com drogas quase ilegais. 216, porque tá 215, 782 milhões. Quase 216. Que absurdo. Então, tudo que você está... Veja, tem aquela expressão follow the money.
Que é inclusive Here Comes the Money, que é a musiquinha quando toca aqui, é Follow the Money. Here Comes the Money, perfeito. Mas quando você tá procurando o bandido, follow the money, meu amigo. Tem que seguir o dinheiro pra ver onde é que tá. Exatamente, é verdade. Isso é muito certo. É muito certo. Quer ver aqui, ó? Vamos ver uma coisa aqui. Temos algumas perguntas que eu já anotei aqui, que eu gostaria de passar aqui, que fazem pro senhor. Vamos lá. Não me chama de senhor, cara. Desculpa, eu tô só acabado, mas não sou velho. Que isso? Tá jovem, moço? Tá melhor que eu. Vamos lá. Aqui ó, vou estrear no Chaco. Aí, vamos junto, que eu tenho também aqui, ó. Vambora. Coloquei, vamos ver. Tintim. Nossa, saiu forte aqui, peraí. Mas você colocou quantos por cento? Qual que eu tô nos 60 watts. Não, eu ponho 40, que tava fechado o ar, peraí. Sumiu! Você soube também, ó, eu faço efeito especial, ó. A gente desaparece por causa do... Então, olha só, tem uma pergunta aqui que eu vou começar com a pergunta que... Diz a pessoa, o canal Vapore pergunta o seguinte, e ele diz que é verdade, e não é o primeiro, nem o segundo, nem o quinto que perguntam disso, e é verdade, ó. Hazard, pergunta ao Dr. Marcos se ele conhece ou já leu algum artigo sobre a questão da nicotina relacionada aos movimentos peristálticos. Eu realmente tenho uma curiosidade grande sobre isso. E assim, a galera fala assim, cara, eu uso o Nixalt, dá vontade de ir no banheiro, fazer cocô. É verdade. E daí? Como assim? Claro. Veja, pessoal, a nicotina, esse ina, quer dizer o quê? Que ela é uma amina. Amina é um tipo de molécula química. E são aminas vasoativas, que mexem nos vasos sanguíneos, né? Por exemplo, a nicotina aumenta a pressão arterial, todo mundo já sabe disso. Né? Você fica mais animado, você fica com mais energia, com mais pressão. Agora, quem é que faz o intestino funcionar? É uma outra, chamada serotonina. Também é uma ina. Então, todas as inas fazem com que aumente a transmissão nervosa em uma série de lugares. Quando você usa nicotina, você está procurando uma estimulação cerebral, certo? Mas o cérebro é o quê? É um monte de nervo tudo junto. O intestino é o maior órgão do corpo, totalmente inervado. Então, quando você usa nicotina, não estimula só aqui, ela não escolhe o cérebro, ela não sabe onde é o cérebro. Ela vai estimular todo o sistema nervoso. E como estimula o sistema nervoso do intestino, aumenta o movimento peristáltico. Lógico. Então, claro. Principalmente as meninas que menstruam, que têm ciclo menstrual, elas variam de hormônio um monte. E aí o estradiol, que é o hormônio feminino, quando ele está mais alto, às vezes diminui o movimento peristáltico, porque o estradiol também mexe nos vasos e também mexe nessa situação. Então as meninas não conseguem ir no banheiro. Vocês têm namorada, ou as meninas que estão ouvindo sabem exatamente o que eu estou falando. Aí fuma um cigarrinho, consegue ir no banheiro. Que coisa impressionante, olha só. Troca o cigarrinho pelo vaporizador. Porque normalmente quem fala isso é quem usa Nixalt, que a Nixalt tem uma concentração bem maior da nicotina, a gente está falando em 20 miligramas, 35, 40, e essa é uma pergunta que muita gente tem. Porra, eu vou lá, dou uma vaporada, tentar com vontade de perdão a palavra, mas aqui a gente pode falar o que quiser, dá vontade de cagar louca, por quê, não sei o quê. Agora a gente sabe, olha só. Sensacional. Isso. Sensacional. Então o mistério está explicado. Temos mais um. Clássico. Doce vapor. Não é o doce vapor, perdão. O doce vapor é esse aqui. Agora eu me perdi qual que é o doce vapor. Mas vamos lá. Tem uma aqui que é o seguinte. Pergunto para o doutor. Uso o vape sem nicotina esporadicamente. Gostaria de usar mais, porém tenho bronquite. Meu medo seria de um enfisema pulmonar. Me tira essa dúvida. Não, quem dá enfisema é fumaça. Queima carbônica. Se você usar
sem a nicotina. Os dois componentes do vaporizador, a glicerina vegetal e o propilenoglicol, eles são classificados como álcoois, tá? Álcool, tá? Que nem o etanol que a gente bebe na bebida, põe no carro, etanol é um tipo de álcool, o glicerol é um álcool, que é a glicerina vegetal, e o propilenoglicol, que termina com ol, é sempre álcool. Perfeito. Tá bom? Então, quando você faz o aquecimento dessas duas substâncias por períodos curtos e temperatura baixa, você tem 70% do componente final sendo água, vapor d'água ou água, tá? Perfeito. Então você vai ter somente 30% de resíduos alcoólicos, vamos chamar assim. Então, diferente de quando você queima o papel e o tabaco, e a folha do tabaco, que você tem uma coisa que chama fumaça. Fumaça não tem nada a ver com água, tá? A fumaça destrói os alvéolos pulmonares, levando ao enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é destruição de tecido pulmonar. Você cria espaços onde tinha que ter células. Então, esses espaços a gente chama de enfisema. Perfeito. Quando você está aspirando 70% de água, você não tem destruição celular, né? Ou tem em pequeníssimas doses, tá? E aí você não tem o risco do enfisema como no cigarro, aliás, infinitamente menor. Perfeito. Os indivíduos que moram em São Paulo, eu sei que você tem a sua live vai para o Brasil todo, mas os indivíduos que moram em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, cada dia que eu respiro nesta cidade, é o equivalente a fumar 4 cigarros de papel. Eu vi essa pesquisa, é impressionante. Precisa relativizar, o pensamento é sempre relativizado. Você está vaporizando, você não está estragando o seu pulmão a ponto do enfisema, tá bom? Perfeito, vamos aqui, ó. Eu quero fazer 2 comentáriozinhos do chat, que não são perguntas, mas são comentários relevantes. O primeiro aqui e quem fez essa pergunta não foi o Doce Vapor. O Doce Vapor, ele só marcou a pessoa que acabou fazendo o comentário. Okay. Foi o Rodrigo Luiz, tá? Só agradecendo a participação dele, para deixar claro. Nós temos aqui a Bruna Moraes fazendo o seguinte comentário: trabalho com telefonia e a quantidade de gente que não aceita telefone fixo por não achar necessário é imenso. Esses dados coletados não tem como estar certo, corroborando com a ideia de que a gente não sabe quantos fumantes temos no Brasil. Outra é a seguinte, que o BR, tá? BR, apenas o nome dele tá BR. Doutor, tenho enfisema pulmonar e parei de fumar cigarros em fevereiro deste ano, 2020. O meu médico aceita que eu use o vapor, diz para eu continuar, visto que as alternativas em farmácia só resultam em 7%. Eu acho que 7% de resultado, né? Porque existe uma pesquisa que é menos que 30% de resultado positivo, e ao longo de um ano, menos de 10% de pessoas efetivamente não voltaram a fumar usando os métodos clássicos, que são as TRT, né? TRN, terapias de reposição de nicotina, que é adesivo, goma de mascar, e no caso o remédio não é reposição, mas também é. E aí a Marcele Luz também faz um comentário muito legal, que ela me marca e fala: teve um vídeo do Dr. Marcos que me motivou e me assegurou mais ainda a minha escolha a vaporar, contando também com o seu canal. Então é um agradecimento dela, que viu seu vídeo e por muito conta obrigado. Dele. Parabéns. Show de bola. Temos uma pergunta bacana do Evandro Aparecido, tá? Que é inclusive às vezes um preconceito da galera quando alguém que chega nas comunidades e nunca fumou e quer usar o cigarro eletrônico. A pergunta dele é o seguinte: tenho um vape e queria saber se tem algum problema de utilizar ele apenas para tricks, para fazer os troquezinhos de bolinha e tal, de fazer aquelas coisas. Nunca fumei e não pretendo usar juices com nicotina. E aí, junto dessa pergunta, teve uma pergunta no começo, que é uma coisa que eu costumo falar, porque eu vejo muitas pessoas falando que o vape não ajuda apenas a parar de fumar, ajuda também na ansiedade, pessoas que dão esses relatos. E eu gostaria de saber se isso tem algum princípio lógico e se realmente ele pode ajudar, o vaping pode ajudar na ansiedade também, que eu acredito que os tricks também sejam uma forma, né, de fazer isso.
sem dúvida. A ansiedade, ela é vasta, é um assunto longo. Eu tenho alguns vídeos sobre ansiedade, vocês podem depois dar uma checada lá. Lembre-se, galera, canal do Dr. Marcos Lago, eu vou colocar de novo o link aí, porque você precisa acompanhar, viu? A ansiedade é quando você não consegue fazer uma previsão do que vai acontecer. E quando você tem dificuldade de lembrar da sua história passada, de quais são as suas qualidades para resolver aquele problema que se aparece na sua frente. A ansiedade basicamente é isso. Então, existem rituais variados para a solução de ansiedade. Cada pessoa tem o seu ritual pessoal de lidar com a ansiedade. Tá? E algumas vezes a utilização de substâncias auxilia. Por exemplo, o indivíduo que toma uma dose de uísque às 5 da tarde, como um bom inglês. Uns tomam chá, outros tomam scotch. E aí às 5 da tarde ele toma aquela dose e ele resolve um pouco da ansiedade do dia. Alguns indivíduos fumam um charuto, por exemplo, que é um ritual diferente do cigarro, porque ele não é um hábito, não é o dia inteiro. Então ele senta, faz uma celebração daquele momento. Muito bom. Modernamente nós temos os nossos aparelhos, os nossos vaporizadores, claro. Agora, vamos pensar assim, sempre melhor que cigarro, sempre melhor que charuto, sempre melhor que álcool. Desses 3 exemplos que eu dei, obviamente vaporizar é muito mais seguro. Sim. Porém, para você não ter um aumento de risco, você deveria não fazer os tricks, infelizmente, tá? Que eu só preciso falar como médico, já vou falar. Claro, importantíssimo, sim. Mas como médico tenho que dizer, quando você faz os tricks, você tem que colocar alta potência e fazer inalações profundas e longas. Então, perfeito. Você não está inalando 70% de água, você está inalando menos. Então, aí já vem componentes de degradação do glicerol e do propileno glicol. Esses elementos podem causar danos nas pessoas suscetíveis, porque também tem gente que fuma até os 100 anos de idade e não acontece nada. Claro, sempre tem. Suscetível àquele problema, tá? Precisamos pensar um pouco, não é todo mundo igual. Agora, já que você usa os tricks como um ritual, não vejo problema, tá? Você não fuma cigarro, você usa os tricks para se distrair. Óbvio, não faça disso um evento que dure o dia inteiro. Vai lá e faça o seu ritual, com hora marcada, faça um ritual, exatamente o que chama de ritual. A palavra ritual é o que eu falo quando a gente troca resistência, quem gosta de trocar resistência e tal. Eu fico tão mais assim, quando às vezes eu tô indignado, tô puto com a vida e tal, eu vou trocar minha coil, eu vou mudar aqui, mesmo que eu não precise. Aí eu tiro, coloco algodãozinho, fico meia horinha. Quando eu termino, eu vou dar aquela primeira vaporada, que vem aquele saborzinho assim, bacana, novo e tal, sabe, dá uma acalmada, assim, dá uma tranquilidade, você volta no teu dia, mas muito assim, mais equilibrado do que você começou. Isso eu acho importantíssimo. E muitas pessoas, Dr. Marcos, que falam pra mim, chegam pra mim via e-mail, WhatsApp, Facebook, o quanto na ansiedade o ritual do vaping ajuda. Então, não é possível que seja coisa da cabeça de uma ou outra pessoa. Realmente isso acontece. Claro que não. É totalmente inteligível e pertinente. Eu vou ter que dar uma filtrada, porque temos bastante perguntas e a gente tem um horário um pouquinho reduzido hoje, né, doutor? Então a gente já está em 9 horas e 50 minutos, o tempo passa, o tempo voa. Tem aqui uma pergunta. Eu ainda estou bem, vai indo que eu te falo. Beleza, vamos embora. Então tá. Tem uma que é o Igor Pereira, que faz também uma pergunta relacionada à saúde, que é o seguinte: se você tem alguma informação se a nicotina pode prejudicar pessoas que têm hemorroidas ou que estão fazendo tratamento para a mesma. E aí eu entro em qualquer outro tipo de tratamento, ou qualquer tipo de, se a nicotina muda alguma coisa na cicatrização, no tratamento de qualquer outro tipo de gripe, sei lá, alguma outra coisa, não só a nicotina, mas o próprio vape, né, o próprio vapor e tal. E encaixar também com uma pergunta específica que 2 pessoas já perguntaram,
que é o seguinte, que é se tem algum problema de pessoas diabéticas usarem. Tanto o Antônio Vilarim fez essa pergunta, quanto o Matheus Gomes fez essa pergunta. Então a gente tem que falar sobre hemorroidas, sobre o troço em geral e sobre diabetes. O que o vaping pode ou não fazer? O assunto é sempre o mesmo, nós estamos falando de microartérias, tá? O que é uma artéria? Uma artéria é um vaso de sangue que sai do coração e leva sangue para os tecidos do corpo. Então leva oxigênio, leva alimento para o corpo, tá? E as artérias começam grossas, sai do coração a aorta, que é uma artéria grossa, mais ou menos assim como eu estou mostrando, e elas vão afinando até ficarem um nome que a gente chama capilares, quer dizer, elas parecem finas como um cabelo, tá bom? Certo. Então, o que acontece quando você usa nicotina? Alguém perguntou aí, cafeína, teína do chá, é teína que chama. Então, essas aminas vasoativas, cocaína, heroína, tudo parente, tá, pessoal? Então, é verdade, né? Claro, tudo, né? Quimicamente. Então, o que elas fazem? Elas pegam a artéria e fecham. Elas aumentam a pressão na artéria, diminuem a luz da artéria. É o que a gente vê como vasoconstritor, que é aquela palavra que às vezes... Vasoconstrição. Constrição, perfeito. Então, se você tem um vaso grande e ele fecha um pouquinho, não acontece nada, o sangue continua passando. Agora, se você já tem um vaso que é pequenininho, chamado capilar, como um cabelo, bem fininho, e ele fecha, o sangue para de ir para o outro lado, pessoal. Então, o diabético, ele é um indivíduo que tem uma doença das artérias, causada por lesão nas artérias por alto açúcar. O açúcar, a glicose, faz lesão arterial, e a artéria vai esclerosando, ela já vai ficando mais fechada. Você usa nicotina, fecha mais, então você corre mais riscos. Tá? Perfeito. O indivíduo por conta da nicotina. Mas assim, só um adendo rápido. Então assim, eu tenho um artigo no Vapor aqui, que isso é muito importante, que eu vou mudar esse artigo, porque ele tem o fato da glicose, da glicemia, que não aumenta, porque os açúcares contendo na glicerina vegetal não são suficientes para aumentar. Mas esse artigo não trata da vasoconstrição, e isso é muito importante, eu não coloquei nesse artigo. Então assim, galera... Estamos falando de gente doente, uma diabetes grave, né? Marcos, assim, vaporar sem nicotina, tranquilo. Com nicotina... Vaporar sem nicotina não tem vasoconstrição. Porque a gente não vai ter vasoconstrição e também não vai ter o açúcar mal aumentado, então as taxas não vão se alterar. Mas a nicotina vai dar... Agora sim, a gente tem que pensar que a gente tem que apagar o primeiro incêndio, né? Entre a pessoa fumar e vaporar, não tem o que pensar. Sem dúvida. Ok, então galera, diabético, você fuma, pare amanhã, compra um cigarro eletrônico. Você não fuma, não se invente de usar com nicotina. Só isso. É isso. Beleza. Hemorroidas. A hemorroida é o seguinte, o plexo hemorroidário, esse é o nome de uma região anatômica de vasos no fim do tubo digestivo, que a gente chama de intestino. Temos um recado da Money que eu tô dançandinho aqui, a gente já fala. Pode continuar, então. Já falamos sobre ele. Obrigado aí, Xandão. Xandão é o nosso próximo convidado no dia 22. Ele é aniversário do cara e o cara vai passar o aniversário com a gente aqui fazendo uma entrevista comigo. Olha, esse cara é parceiraço. Ele é um Instagramer, é influencer, vapor, um cara muito querido na comunidade, parceiraço, que manda R$10 no superchat e dizendo viva a ideia do Livia Brito para o Dr. Marcos Lago. É isso mesmo. Bacana, menino, boa. Então, o plexo hemorroidário é uma região do final do tubo digestivo que a gente chama de intestino reto, tá? E aí o plexo hemorroidário é composto por veias, não artérias. Então, o que é a veia? A veia, assim, a artéria sai do coração, leva o sangue para o tecido, e aí ele tem que sair de lá e voltar para o coração, ele volta pelas veias, tá? Então, o que acontece? A nicotina diretamente na hemorroida não age. Mas como ela aumenta a pressão da artéria, a artéria, se o indivíduo tem o plexo hemorroidário estragado, ou
não bem funcionante, uma hemorroide, então você aumentou a pressão. A hemorroide é uma fragilidade da veia, ela infla um pouco mais, mas não por ação direta, mas por aumento da pressão na artéria. Perfeito. Então, não é legal, mas volta a mesma história. Enfim, entre mesma história. Tem sempre que fazer um peso, né? O menos pior, digamos assim. Que seria, porque a gente fala e repete, e eu falo, e eu vou repetir. Vaporar não é saudável, vaporar não é seguro. Ele é mais seguro do que fumar, ele é menos prejudicial do que fumar. Então, você tem que ter uma escolha de vida. Quer evaporar por brincadeira e tal, ou porque vai te dar algum benefício, você tem que pesar. Eu sou ansioso, eu quero fazer alguma coisa que vai melhorar a minha vida, mais do que vai piorar a minha vida com os danos que ele vai me causar. O vapor vai lhe causar danos. Quais são esses danos? A gente sabe que, em relação ao cigarro, 95% a 99% menores. Mas eles não é inócuo. Isso é muito importante frisar. Aí, nessa hora, eu tenho que brincar com você. Mande. Atravessar a rua também não é inócuo. Eu também acho. Levantar de manhã, apertar o botão do elevador e entrar, não é inócuo. Então, viver é perigoso, pessoal. Ninguém vai sair vivo dessa. Ninguém, não adianta. Não adianta. Faz do jeito que você quiser, reza o dia inteiro, só come fruta, não sei o que lá, só come verdura, faça ginástica o dia inteiro, você vai ter o melhor shape no caixão, mas vai para o caixão. Viver ou sobreviver, o que você quer fazer? Escuta, como é que faz? Então assim, temos aqui mais algumas colocações, vamos lá. Primeiro não é uma pergunta, mas acho muito bacana. O Vapor Sônico fala o seguinte: vapor aqui, meu irmão, cada dia que passa eu sou mais fã do Dr. Marcos Lago. Que cabeça, senhoras e senhores. Não dá pra tirar o olho da live. E palmas. Mas é isso aí. Temos aqui duas perguntas em relação também à saúde muito importantes. A Juliana Santos pergunta, vou por aqui, para quem toma remédio diário, tem algum problema devido ao álcool do propileno do glicerol? E também o Pirulito Kids fala o seguinte, não temos, tá. E ele pergunta também, problemas pulmonares como sinusite, rinite alérgica e bronquite, quando se usa o vape com 3 mg de nicotina, há algum risco de agravar essas doenças ou não? Não, normalmente não. O que acontece é o seguinte, é óbvio que depende da quantidade de uso, né? Como eu sempre falo, você usando em baixa potência, com baforadas curtas, você vai ter 70% de água. E a vaporização de água nos tecidos melhora a sinusite, melhora a rinite, melhora todas essas ites desta região, né, do sistema. Seria então preferível vaporar do que não vaporar neste caso? Sim, se você mora numa cidade como São Paulo, que eu moro, e a gente esquece, né, o que tem no deserto do Saara? Areia, né? O que tem em São Paulo? Prédios, concreto, areia e cimento. Nós moramos num enorme deserto e não pensamos nisso todo dia. Então, o indivíduo que respira o ar de São Paulo está respirando um ar desértico, com pouca água. Então, se ele fizer o uso correto do vaporizador, talvez ele tenha até alguma vantagem, tá? Show de bola. Temos aqui um Here Comes the Money, uma doação de doce vapor de R$5, mandando assim: Dr. Marcos, quer dizer que todos vamos morrer? Eu acho que ele não sabia dessa história. Ele não sabia disso, ele achava que ele era imortal. Lembrando, galera, o seguinte, eu vou falar isso depois que o Dr. Marcos nos deixar aqui, mas assim, eu recebi do Google, tá, do YouTube, na verdade, os superchats feitos até a virada do mês, que estão prometidos, que metade desse valor recebido vai para alguma entidade, alguma coisa para ajudar no Covid e pessoas carentes e tal. Então, todos os valores que recebidos durante o Covid, metade deles líquido, porque sai bastante, sai 35% quase de valor total do que são dados para nesses superchats, metade deles vão ser destinados. Então senta o dedo aí, abre a carteira, porque vai para um lugar bem bacana, tá? Vamos lá, temos aqui
Perguntas, muitas perguntas. Vamos lá. Sidney Géia fala o seguinte, vai por aqui. E sobre hipertensão, mesmo para quem tem a pressão controlada por medicamento, seja valsartana, losartana, deve ser remédio, imagino. Melhor manter a dosagem de nicotina baixa ou zerar? Olha, veja, você já tem um problema de constrição arterial. Temos mais um Lucas Zamani. Esse não tem mensagem. Obrigado, JBN, por R$10 da doação. Muito obrigado. Então, se você já tem um problema de constrição arterial, que é o aumento da pressão, e você usar um elemento que aumenta mais ainda, você está em maior risco, entende? Se puder deixar a nicotina de lado, mais melhor. Seguro para você. Melhor, perfeito. Aí temos a mesma pergunta em relação à saúde para quem tem problemas de tireoide. Se tem algum problema em usar no vape. Tireoide depende do problema, né? Porque você tem o hipertireoidismo, que às vezes o indivíduo tem hipertensão. O hipotireoidismo, ao contrário, tem hipotensão. O DOI Juices fala o seguinte: Hazard, eu não vou te dar superchat, e manda R$5 no superchat. Esse cara, ele é um paradoxo, muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Vamos lá, desculpa, doutor, fazer essas interrupções, mas eu acho muito eu muito já entrei importante. no esquema, da outra vez eu não sabia o que fazer, agora eu já sei. Perfeito. Essa minha dancinha, o pessoal falou no chat que você tem que dançar também, eu não sei, eu não pedi, mas quando toca tem que dançar também, porque é o convidado, eu não vou colocar você nessa situação, não precisa. Eu danço mais Frank Sinatra, Elvis Presley. É bom, eu sou dos meus, eu gosto muito de blues, eu ouço muito blues, eu ouço muito jazz, eu ouço muitos clássicos, é isso aí, nosso gosto pessoal é isso aí. Então estávamos falando da tireoide, qual é o tipo, depende do tipo, né? Tireoide. Quando você tem uma doença do hipertireoidismo, quer dizer, a tireoide funciona a mais, ela pode aumentar a pressão arterial. Então, se você tiver no hipertireoidismo, na verdade tem que tratar, porque não dá para você viver com hipertireoidismo. Mas tratando, você volta ao normal. E aí você pode até usar nicotina sem lesão. Mas na vigência do hipertireoidismo, esquece a nicotina, porque é um fator a mais de risco cardiovascular. Perfeito. Outra aqui que temos é o seguinte, o Vicente Rodrigues, Júnior Rodrigues, diz o seguinte, ele notou que alguns juízes estão dando afta na língua. Tem alguma explicação? Tem, porque pH, né? A afta é uma mudança de pH da saliva, normalmente uma irritação do sistema do tubo digestivo, né? Então, se você estiver fazendo afta, quer dizer que está muito ácido, provavelmente, né? Então, a ideia é ver se não está com excesso de essência. Então, você tem que diminuir a essência e deixar mais na base, né? Mais propileno e glicerol e menos essência, porque quem dá isso são as essências. Porque o glicerol e o propileno, eles são praticamente inertes para o nosso corpo, tanto por isso que são usados. Eles são usados na indústria alimentícia há 50, 60 anos. Sim, então, muitos iogurtes e cosméticos, tem muito disso. Sim. Tudo isso. Quando você coloca a essência que é o problema, então troque de essência. Porque talvez a receita do juice tenha alguma essência que dê algum problema, talvez trocar o juice, talvez até tentar um pouquinho, se tiver muito ruim o problema, você pode evaporar, inclusive só propileno glicol, glicerina e nicotina, se você precisar da nicotina. Não vai ter gosto de nada, mas você pode. Mas é possível. Perfeitamente. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Então, Daniel Pacífico pergunta, então, para quem tem problemas respiratórios, o MTL é mais saudável? Que é aquela pegada mais boca para o pulmão, que é exatamente o que você fala, Marcos, que é menor quantidade de vapor, potência mais baixa, temperatura mais baixa e aquela pegada mais de que eu estou fumando. Joga o vapor para a boca, joga para o pulmão e depois solta. Muito mais light do que o vaporzão. Seria isso? Exato.
Perfeito. Temos aqui, então, uma pergunta muito legal do VAAS, V-A-A-S. Você acha que a gente deveria ter aqui no Brasil, se for liberado o comércio de cigarros eletrônicos, assim como existe o TPD na Europa, que determina que o máximo nos produtos é de 20 miligramas de nicotina, que lá não pode ter mais que 20 miligramas. Aí o que o pessoal faz? Eles vendem um produto, como por exemplo esse com 20 miligramas, e eles vendem o tal do Nick Shot, que é só a nicotina concentrada para você jogar dentro que se você quiser aumentar a nicotina. É uma opinião da sua, você deveria ser igual, deveria limitar essa questão de nicotina? Olha, aí começa uma discussão, né? Porque a resistência às substâncias, ela é de cada pessoa. Então tem um cara que toma uma garrafa de uísque e não fica bêbado, tem um cara que toma um copo de uísque e fica bêbado. Então depende da resistência neuronal. Que como é o nome disso, que em inglês é self-titration, que é a capacidade que a pessoa tem de equilibrar a quantidade de drogas no corpo que ela já está acostumada, seja cannabis, seja cafeína, seja nicotina. Isso é uma questão, inclusive, de muitas pesquisas médicas que falam que a pessoa ela se autorregula em nicotina quando ela vai para o vaping. Perfeito. Isso aí é tomar a vida na sua mão. É uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos. Você tem que pegar a sua vida na sua mão. Não dá para deixar a sua vida na mão do outro. Como é que o outro determina o que é que você é capaz ou não? Então, só se você for covarde. Então, eu fiz um vídeo hoje sobre a Escola de Heróis, que é um curso que eu vou montar, para você pegar a sua vida na sua mão. E saber do que você é capaz, para que você serve, quanto você aguenta de pancada. Quando você vai fumar a nicotina, quando você vai evaporar a nicotina, você tem que saber quanto você é capaz de tomar de nicotina, com responsabilidade e respeito pelos outros. Entendeu? Não dá para brincar, isso aqui não é brincadeira. Tá? Você quer usar uma substância que muda o funcionamento do seu cérebro? Beleza! Você é responsável, é suficiente para usar isso? E quanto você pode usar? Você tem que aprender, você tem que tomar a tua vida na tua mão. Aí já tem uma bronquinha na turma. Boa. Mas tem que, isso é verdade. Eu não sei se eu agradeci ao J. Bane, que mandou um superchat de R$10. Às vezes o troço não toca aqui. Se eu não agradecer, agradeço a primeira vez. Se eu já agradeci a segunda, porque é melhor sobrar do que faltar. O nosso querido amigo aqui, cadê? O Vicente Júnior Rodrigues falou o seguinte: então, ele que tem a afta, né? Ele não faz os juices, compro prontos. Como fazer? Eu vou te sugerir então para você testar juices mais simples, aqueles que você sabe que são mais baratinhos, mas vá atrás de uma marca legal, marcas que talvez sejam single flavors. Vá, por exemplo, a Bunker Labs, que é nosso apoiador, tem uma gama de produtos, inclusive mais baratos, que tem sabores que são mais simples, porque de repente com menos essência você consegue ter esse problema resolvido, tá? Minha sugestão. E aí o Garou faz a seguinte pergunta: Hazard, por favor, pergunta para o doutor se o vape com nicotina pode prejudicar a prática de musculação com o objetivo específico de hipertrofia. Aí eu já não... Esse é interessante, porque é questão de músculo e tal, né? De irrigação também. Porque a nicotina, ela faz um efeito de estimulação do sistema nervoso, né? Ela faz o cérebro acender e ela relaxa a musculatura periférica. Tá. Então, o relaxamento da musculatura periférica para o indivíduo que está querendo ganhar massa não é o que ele quer. Ele quer o contrário, ele quer contração da musculatura. Perfeito, olha, isso é muito importante. Então, não combina muito, mas, enfim, você vai ter que fazer mais exercício, talvez. Enfim. Ok, contanto que não fume, se precisar, então, ok, tá. Deixa eu ver bom, enquanto eu vou fazer mais uma pergunta, que tem uma grande aqui que eu preciso ler. Mais uma vez perguntam sobre rinite, o Vapor Sônico perguntou, mas acredito que a gente já tenha respondido, né? O Zavistanovic pergunta assim: o que a gente sabe, o que de repente você sabe já e tal, sobre o dano que as essências podem causar? Então, se a gente sabe o que é propileno glicol, glicerina e nicotina, vamos ver os amores! Eia, minha Nossa Senhora, calma, já vamos chegar lá, respira. Ele quer saber o seguinte: o que essas essências podem causar no corpo?
pelo pH ou pela composição e tal. Você sabe alguma coisa específica sobre as essências? Porque Sim. O que eu posso responder é muito simples. Eu não sei, eu não tenho nenhum estudo a longo prazo que eu tenha visto que as essências fazem A, B ou C. Dou a palavra ao doutor. A pior parte é a essência. Infelizmente, essa é a verdade. Agentes de sabor sempre são os agentes que vão te causar maior dano. Por quê? Porque você não encontra na natureza exatamente daquele maneira. Ó, você levou mais um então. Mais uma, são grandes, calma, a gente já vai chegar. Então, só recapitular que tocou. A gente não encontra na natureza o que tem nas essências. Começa a ter uma reação pior de adaptação do seu sistema interno com aquilo. Perfeito. E as essências são, infelizmente, como são produzidas artificialmente e a partir de série de reações químicas, é um probleminha que você vai ter. Não, aí não pode exagerar, é tentar fazer o seu juice com o mínimo de essência que você consiga suportar. Perfeito. Temos uma pergunta muito importante aqui, que eu vou fazer ela antes da gente comentar sobre o Here Comes the Money, que é do LAZT Vapor, que ele faz o seguinte: pergunta ao doutor se quem já teve câncer é aconselhado usar, porque ele começou a fumar logo depois que ele foi curado de uma leucemia, e desde dezembro ele aderiu ao vape para parar de fumar. Isso, perfeito. O cigarro de papel, ele tem milhares de substâncias cancerígenas, todo mundo já sabe isso melhor que eu, né? E quando você vai para o vaporizador, você diminui 95% da sua chance cancerígena. Então, óbvio que o indivíduo que já tem um histórico pessoal, quer dizer, já tem uma genética propícia a desenvolver um tumor, ele deve largar cigarro e ir para o vape. Se ele puder nada, melhor ainda, mas enfim, até se curar, né? Perfeito. Temos o Vinícius, então, Super Here Comes the Money, R$ 54,90, e é uma colocação que ele faz. Brilhante como da outra vez a palestra do Dr. Marcos. Adorei a explanação sobre o que é ou não inócuo, para refletir mesmo. Obrigado, doutor, e obrigado, Hazard, pelo conteúdo extremamente relevante. Nós que agradecemos você estar aqui, meu querido. Muito mais ainda... Obrigado. Hora de ter você estar aqui já era o suficiente. Agora com essa doação, nossa, muitíssimo obrigado. Temos o outro Here Comes the Money, que foi Murilo Aita Marques, colocando uma pergunta. Sabemos que o diacetil, a acetoína e o proponil trazem os efeitos prejudiciais à saúde quando inalados. E, infelizmente, no nosso mercado aí existem inúmeros produtos. Qual é o efeito das substâncias no nosso sistema nervoso? Esses são aqueles produtos, para quem não sabe, que estão presentes em algumas essências que são usadas para cigarros eletrônicos. Existem muitas empresas que, quando começaram a fazer, viram que essas essências estavam sendo usadas para o cigarro eletrônico, que são essências culinárias, tá? Tem as marcas que fazem bolo e tal, essas essências foram adaptadas ao cigarro eletrônico. Quando elas viram que estavam fazendo esses produtos, elas criaram versões novas dessas essências que tinham esses produtos, essas substâncias, e criaram, por exemplo, o famoso Vanilla Custard, que é muito famoso nas receitas, que é o amanteigado, aquele amanteigado da pipoca, a manteiga mesmo, que é colocado em doces, em baunilhas e tal. Eles criaram o Vanilla Custard versão 2, que é livre de diacetil, de acetoína e tal. E eu confesso que eu já provei todos e o que tem é mais gostoso. Faz mal, mas é mais gostoso. É mais amanteigadinho. É o bacon, não adianta. O hambúrguer de soja pode ter todo tipo de molho possível, mas aquele hambúrguer gorduroso é melhor. Então, a pergunta é, qual o efeito que essas substâncias podem fazer no nosso sistema nervoso? Então, é uma boa pergunta, nunca estudei exatamente isso, tá? Como quem já participou da primeira vez sabe, eu não sou pneumologista, tá? Eu sou um usuário de vapor, sou psiquiatra, então o meu conhecimento ele não atinge tudo. Agora, olha que legal, essências da alimentação foram testadas e são usadas para essências de vapor, porém a absorção no intestino é de um jeito, que é quando você come, então essência de alimento, você come, vai para o tubo digestivo, e se você pega essa essência e transforma num vapor, ela é absorvida pelo alvéolo, que é um outro tipo de célula um pouco mais delicada do que o do intestino. Então,
às vezes você vai ter toxicidade de uma coisa que comendo não acontece nada, você pode ter toxicidade no pulmão, tá? Mas isso, infelizmente, me peço perdão, mas infelizmente é onde a única coisa que eu consigo me aprofundar nessa resposta é isso. Perfeito. E é importante, diferente daquele tal médico que estava na Record hoje de manhã e que não sabia o que ele tinha para responder e resolveu falar qualquer bobagem, é muito interessante quando eu também várias vezes me perguntaram as coisas, eu falo, gente, eu não tenho esse conhecimento, eu não vou falar sem propriedade, e aquela brincadeira que a gente faz, antes você ficar quieto e todo mundo achar que você é um idiota, do que você abrir a sua boca e todo mundo ter a certeza que você é um idiota. Perfeito. Então, quando você não sabe, não responde. Perfeito, agradeço, inclusive vou marcar isso, porque assim, eu não vi nenhuma pesquisa a respeito disso, como a gente tem muita falha nisso. Né? Não é objeto de pesquisa específico, eles veem normalmente o Juice como uma coisa só, eles nunca isolaram isso, eu gostaria muito que tivesse. Um comentário muito bacana do Vapor Ciência, que é um canal também sensacional, sobre cigarro eletrônico de uma forma mais científica, como o próprio nome já diz, ele diz o seguinte, Dr. Marcos para Ministro da Saúde, eu não sei nem se você aceitaria isso, porque eu não sei se isso seria bom ou ruim hoje em dia para uma carreira médica, mas querem que você seja ministro da Saúde, tá? Então já viu. O meu pai foi deputado quando eu era criança. Talvez eu tenha alguma tarimba para isso. Olha, o Matheus Gomes faz o seguinte, há 1 ano que ele está vaporando e a esposa dele diz que ele começou a ficar com mau hálito depois disso. Engraçado que normalmente eu deixei de feder, apesar de toda a higiene oral. Isso pode ser causado pela nicotina? Sim, nicotina faz gengivite, faz uma inflamação crônica da gengiva. Então, o indivíduo que usa nicotina, ele tem que ter um cuidado com as gengivas muito maior. Ou seja, toda vez que você se alimentar, você deve usar fio dental. E o fio dental tem que ser passado até a raiz quase do seu dente, né? Você não pode fazer força, mas você deve penetrar uma parte entre o dente e a gengiva. Existe um sulco que você deve passar o fio dental ali, para diminuir a inflamação da gengiva causada pela nicotina. Isso é clássico. Tá? Um contrabalanço disso é a reposição de vitamina D. A vitamina D, por exemplo, 5.000 unidades dia, que é uma reposição hormonal. A vitamina D, na verdade, é um hormônio. A reposição de vitamina D em torno de 5.000 unidades por dia diminui a inflamação gengival e combate os efeitos da nicotina na gengiva. Isso é fundamental entender, hein, pessoal? Perfeito. Então já sabemos uma dica bacana, porque aqui a maioria das pessoas devem usar nicotina. Isso normalmente a gente... Não é porque não está sangrando e doendo que não está inflamado, né? Exato. A gente acha que está tudo bem, mas na verdade o nosso normal pode ser anormal, só que a gente não sentiu nenhum desconforto ainda. Muito bem, eu vou começar a pensar nisso, porque apesar de eu não usar nicotina por mim mesmo, hoje como eu faço muito teste de líquidos para o canal e para as marcas que me mandam, hoje eu posso dizer que eu sou um usuário de nicotina, mesmo não ainda preferindo sem, mas eu sou porque diariamente eu estou consumindo. Tem um assunto aqui que eu não queria entrar nele, porque é um assunto que eu gostaria de comentar e é muito longo, mas eu não quero deixar de fazer esse comentário, tá? Pelo menos para não passar em branco. Tanto do canal Vapore, quanto do Mozin KND. O Mozin faz a pergunta, que ele vaporar o CBD é algo do ritual dele. Isso traz algum risco nesse meio? Ele está tentando substituir o CBD pela nicotina. E o canal Vapore diz o seguinte, o senhor poderia assistir o vídeo do meu canal sobre CBD no vape? Espero que goste e comente sobre o assunto. O canal Vapore tem um canal no YouTube e tal. Porque o CBD é um assunto que eu gostaria de abordar de forma mais aprofundada. Eu acho que ele não merece apenas uma pincelada. E aí ficamos, de repente, de combinar do Dr. Marcos vir novamente para a gente falar com esse assunto com mais profundidade, porque eu estou começando a mergulhar nisso. É um produto que é relativamente novo no Brasil, que apesar de já existir em alguns cantinhos eu tenho visto, e lá fora ele está sendo amplamente utilizado. Mas eu gostaria que o Marcos, se quiser dar uma palavrinha sobre isso, tranquilo, só para não tomar muito. Vou falar brevemente, é um assunto extremamente longo, né? CBD é uma coisa bastante importante na medicina moderna e futura. Então, eu fiz um pequeno vídeo já sobre isso, sobre um pouco do CBD,
tem uma empresa de CBD que eu tenho conversado com eles para tentar ser um tipo de porta-voz, do jeito que a gente conversa aqui. Eu acho que essas substâncias todas têm que ser estudadas. Então, eu comprei esse no Chaco agora no Carnaval em Miami, e estive comprando também meus hormônios e minhas vitaminas numa loja. Aí pode dançar, meu amigo. Eu vou dançar. Já vamos chegar nele, já vamos ver. Dizem que você dança melhor que eu, tá? Eu tô ficando meio chateado com isso. Tô há 27 episódios dançando aqui, o doutor chega e arrebenta, mas tudo bem. Por favor, continue. Eu comprei um produto, você me dá um segundo, eu pego. Lógico, fica à vontade. Inclusive, e nesse momento, deixa eu ver aqui falar o nosso amigo Xandão, novamente, Xandão abrindo a carteira. Xandão, muito obrigado, meu querido. Parabéns, doutor, pelas informações médicas transmitidas com propriedades. Felicidades e diga não à imortalidade. Carpe diem, hein? Ok, vamos ver. Sunsoil CBD Oil. Esse é sublingual? Aqui você põe sublingual, perfeito. Eu provei alguns desses na Colômbia, quando fui na Vape Expo. Eu provei os docinhos, que são os hard candies, que são aquelas minhoquinhas e tal, eles estão fazendo também os doces. E provei o vape também, que são maneiras diferentes de você absorver e tal. Então, temos que entender o seguinte, o canabidiol, ele faz parte de 40% da cannabis sativa, que é a planta que dá a maconha, que a gente conhece como maconha, mas o THC, que é o tetraidro, né, ele é o que dá o tal do barato do fumo da maconha. Mas o canabidiol, que é 40% da planta, ele não dá o barato e ele tem propriedades terapêuticas bastante interessantes do sistema nervoso, do sistema imunológico. Isso tem sido bem estudado, nos Estados Unidos está super legal. Então eu comprei isso aí em Miami, no Carnaval, e assim, eles têm lá prateleiras e prateleiras de produtos com canabidiol. Eu comprei esse para experimentar, realmente é bastante interessante naquele momento que você está um pouco mais ansioso. É quase um relaxante muscular quando eu provei. Perfeito. Não te dá lombra, que eles falam, não te dá sono, que às vezes a pessoa acha que tem o CBD, vai ficar com sono, vai ficar com aquela... Não baixa o olho, nada disso. Exatamente. Você fica legal, mas plena, como se nada tivesse acontecido, como se você tivesse tomado um relaxante muscular. Você não tem alucinação, não tem ilusão, você não tem delírio, não tem nenhuma parte psiquiátrica ruim, que é o que o THC promove. Então, o CBD realmente é uma substância que vem com força, eu acho que vai ganhar força, e é interessante. O problema do vaporizador de CBD, que a gente teve lá nos Estados Unidos as mortes, né, do pessoal tentando usar com o THC, não CBD, mas THC. Sim. E vaporização, é o meio de dissolução. Se você utilizar óleo para dissolver, você tem um problema. Você tem que usar meio líquido ou meio alcoólico, porque é como a gente usa no vaporizador. Aí não há problema para absorção. Se você utilizar como solução o óleo, aí você tem um problema de destruição pulmonar por óleo. Tá bom, pessoal? O problema nos Estados Unidos também é que foi falsificado, né? Então eles usaram um diluidor lá que era vitamina E, que é terrível para ser inalada. Se você come a vitamina E, tá tudo bem, mas se você inala, ela acumula óleo no pulmão. E aí você abre margem para esse tipo de problema de alguém, porque você fazer um líquido, um juice falsificado, já não é legal, mas tudo bem, ele não tem essa possibilidade de você botar um óleo. Mas qualquer coisa falsificada, gente, você não sabe o que você está evaporando, você não sabe o que você está colocando no teu corpo. Você vai comprar um remédio na esquina, num beco, você vai comprar uma aspirina numa garagem? Não vai. Então como é que você vai usar um troço desse que não é de uma loja que tenha assim, garantia de procedência? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que nada, nem um refrigerante você toma que não seja... Bom, vamos lá. Temos aqui, então, temos várias perguntas. Nossa, já acumulou aqui, meu Deus do céu. Oi. Então eu vou te falar. Te dou mais 5 minutos, até 10h30... Tem uma pergunta que é retórica, mas eu preciso fazer. Por que será que a Rede Globo não chama o Dr. Marcos Lago para uma boa entrevista em horário nobre na TV, que é o Karl Magaldi perguntando? É retórica essa pergunta, né? Não preciso nem responder. Tá, deixa eu ver aqui quais eu tenho aqui.
para que a gente... aqui eu acho que esse eu tenho que perguntar, talvez sim ou não seja bom. A nicotina pode causar transtorno de ansiedade, depressão ou outros problemas psiquiátricos a curto ou longo prazo? Pergunta Paulo Henrique Claudino. Sim. Como toda droga aditiva, o que é uma droga aditiva? Que causa vício, tá? Um termo popular é o vício. A nicotina pode viciar o indivíduo. O que quer dizer isso? O cérebro sofre modificações com o uso dessa substância e ele passa a funcionar pior na ausência da substância. Então, se você é um indivíduo que ficar viciado em nicotina e ficar na ausência, na abstinência dela, você vai ter ansiedade, você vai ter taquicardia, você vai ter mal-estar. Você vai potencializar um problema. E você tem um problemaço. Então, claro, 10% das pessoas se viciam nas substâncias de uso psicotrópico, tá? 90% vão ter a possibilidade de usar recreativamente. Reza para você não ser desses 10%. Perfeito. Bom, vamos aproveitar então aqui mais uma vez para a gente finalizar. Eu quero agradecer muito a quem torna essa live possível, que são os nossos apoiadores, que a gente tem que aproveitar esse pico, porque são pessoas aí que estão acompanhando, 190 pessoas acompanhando. Então eu agradeço a B-Side Special Blends, eu agradeço a Bunker Labs, Vulcan Vapor, Elite Smoke, Vape Zone BR, Sierra Blends, White Cloud, X Flavors, Bulldogs Juices e Matia Mist. Praticamente todos eles vão oferecer javalis logo em seguida, a gente já vai falar sobre isso, mas para a gente não tomar o tempo do doutor. Então essas marcas estão sendo possível trazer o Dr. Marcos Lago para conversar aqui com a gente. Então vejam que eu acho que eles devem sim ganhar no mínimo aquela seguidinha no Instagram tua, são no mínimo necessários para a gente poder ser recíproco com essas marcas. Então, Dr. Marcos, eu gostaria de agradecer demais, vamos finalizando por aqui, não quero lhe segurar mais. Você sabe que você é convidado eterno aqui e direto, a gente pode fazer e vamos fazer muitos outros projetos juntos, mas eu te agradeço demais, muito pela tua disposição, tá? E pela amizade também, que a gente deu o clique super rápido e eu acho muito legal isso, acho que quando o Santo Cruz é muito natural isso acontecer. Então, em nome de todo o chat que está aqui acompanhando, meu muitíssimo obrigado por toda essa consultoria. Gente, isso aqui que o Dr. Marcos Lago fez não tem preço, o carinho que ele está demonstrando para a nossa comunidade, e agradeço demais, tá? Muito obrigado mesmo. Hazard, você repito, você é um menino brilhante, você faz um trabalho de unir toda essa turma e de tentar trazer um pouco de luz e racionalidade para um assunto que às vezes é tratado como assunto periférico e que não é. O ser humano é um bicho que usa substâncias e isso tem que ser encarado com maturidade, como adultos. Não dá para usar a substância como criança, porque aí dá errado. Então, você faz esse trabalho brilhante que eu admiro. Obrigado. De trazer para a vida adulta, sabe? De trazer para a conversa clara. Não tem essa de vamos esconder. Não vamos esconder, nós vamos falar o que é bom, o que é ruim. E assim, é como a alternativa. O cigarro, como eu te falei, são 17 bilhões de cigarros fumados. A gente tem que acabar com isso. É uma crise pública na saúde mundial, né? E você é um cara que leva isso adiante e eu vou te apoiar sempre que você precisar. Obrigadíssimo. A gente não vai conseguir conversar depois da live, porque você está nos deixando, então eu vou continuar a live aqui, mas te agradeço demais. Amanhã a gente bate um papo, a gente dá um feedback, vê o que achamos, te trocamos uma ideia, mas te agradeço demais, muito mesmo, e vamos continuar esse bate-papo. Temos ainda que falar com a doutora Mônica, da doutora Mônica Gorgulho, tem outros assuntos que eu quero conversar contigo também, de outros projetos de canais parceiros aqui, que a gente vai fazer muita coisa legal. Muito obrigado, então. Eu vou finalizar o nosso Zoom aqui e a gente conversa amanhã com mais calma. Pessoal, muito obrigado pela audiência aí e continuem participando. Hazard. Não se esqueça, galera. Marcos Lago, eu vou passar mais uma vez o link para vocês. Obrigado mesmo. Uma boa noite, doutor Marcos. Valeu, cara. Valeu. Um abraço. Tchau.